Hoje o vídeo é longo e vai ser uma análise de um momento épico do episódio 19 de Demon Slayer. Será que realmente todo o sucesso da história se deve apenas à animação? Oiê, pessoas desse canal! Estava muito ansiosa para fazer esse vídeo e hoje venho aqui comentar sobre o episódio que deixou todo mundo muito louco naquele dia. Pessoal surpreendido com o nível de animação apresentada nesse ápice do episódio 19 da primeira temporada de Kimetsu. Por ser o ápice da temporada, é bem provável que arrancou alguma emoção de você. Seja raiva, sono, o que é muito difícil, ou tenha arrancado algumas lágrimas talvez. Eu espero que vocês ainda estejam no hype desse episódio, ou eu espero que ao menos estejam no hype para a segunda temporada. Hoje vamos comentar sobre a animação e detalhes que possam ter passado despercebidos. Já peço desculpas desde então pela quantidade de inserção na locução que tive que fazer. Quando estava editando, percebi que faltavam algumas informações ou outras coisas que não estavam fazendo muito sentido, e também peço desculpa pela minha dicção no final. No dia que eu gravei eu já estava bem cansada de falar. Então vamos para o vídeo porque já fiquei falando em 1 minuto só de introdução. Daqui a pouco vocês vão cair no sono com essa chatice. Vamos voltar no tempo, para 2019, aos 19 minutos. Será coincidência? Enfim. A primeira cena desse ápice ocorre logo após o Tanjiro ter sua lembrança sobre teu pai ter deixado a respiração da dança do deus do fogo para ele. Aqui é o início de todo o ápice, onde a trilha vai começar a subir e os corações vão começar a palpitar. Essa cena não é uma das mais emocionantes de toda a sequência, pois é a primeira, e vamos ter uma construção para a parte mais emocionante. Como primeira cena funciona muito bem, mostrando os detalhes dos olhos e da boca do Tanjiro determinado, e começando a mudar sua respiração. Além disso, detalhes que possam ser despercebidos é a velocidade em que está tudo acontecendo. Engraçado que isso combina muito bem com o que o espectador possa estar sentindo no momento. E isso se deve ao fato da câmera tremendo, a agitação da direção do ventinho que sai da boca do Tanjiro, mostrando que ele está indo em uma direção. Essa cena tem o foco apenas nos efeitos visuais da água, que está em forma de dragão, e a transformação do dragão para o fogo. É muito boa a transição. São desenhos parecidos com pequenos detalhes diferentes. Reparem que onde temos o dragão de água, temos arestas mais pontudas em relação ao dragão de fogo, que acontece depois da transformação. São pontinhos um pouquinho mais redondinhos, dando um acabamento bem diferente ao anterior. Além das cores que mudam, de uma paleta que predominantemente era azul para o laranja e o amarelo. No dragão de água, aparentemente eles trouxeram um pouco mais de design que remete ao gelo, para deixar essas arestas mais pontudas. Isso foge um pouquinho do design que teve em toda a temporada. A água tinha algumas arestas mais redondinhas, mas isso é uma micro fugidinha. Mas tudo isso ajuda a diferenciar um pouco das arestas de fogo, que faz sentido serem redondinhas. Vemos isso em diversos efeitos de fogo. Veja que não temos cenários no rumo. Temos apenas speedlines, que é o que dá movimento e mais destaque ao efeito, já que é escuro e o efeito está explodindo na cara do espectador. Esse é um tipo de animação que o animador precisa usar muito do seu conhecimento e criatividade, pois não existe no mundo real isso. E talvez quando temos um animador com um pouquinho mais de experiência, o resultado é esse. A cena tem diversos picos, começamos com um dragão em forma de água, cerca de 8 frames até começar a transformação. Com o dragão de fogo temos cerca de 24 frames focando nele. Por mais que seja tudo muito rapidinho, esse é o ápice da cena. Então faz sentido que o animador segure uns frames a mais para o espectador entenda o que está acontecendo. Com o fogo crescendo, passamos para um frame de impacto que nos leva a um arco que vai fazer sentido com a transição para a próxima cena. Na próxima cena não tenho palavras para descrever a beleza dessa animação. Reparem na profundidade que todos esses movimentos criam. Os arcos do efeito de fogo e do Tanjiro estão perfeitos, onde o Tanjiro vem se aproximando da câmera até que fique em um slow no seu rosto. Reparem que principalmente nesses frames o corpo do Tanjiro está com uma perna um pouquinho exagerada para que os arcos e os shapes fiquem mais claros. Além disso, o timing também é muito bom. Temos 4 frames no início, onde ele se movimenta bem pouco, onde gradativamente ele vem aumentando sua velocidade até chegar na câmera para finalizar com um slow relativamente longo para o tamanho da cena. As duas próximas cenas são dele cortando os fios com a dança do deus do fogo. A primeira cena temos a câmera mais de lado em relação ao Tanjiro, e a próxima mais de frente, gerando uma sensação parecida com a cena dos arcos perfeitos. Essas cenas com o fogo e de noite funcionam muito bem para criar a luz e guiar o olhar do espectador para que você queira deixá-lo em foco. Neste caso, nos personagens. Aqui nessa segunda ceninha, devido aos fios da habilidade do Oni, temos o início de uma cena um pouco poluída, mas nesse caso não tem muito para onde fugir, já que é necessário para que o Tanjiro corte esses fios. Em uma cena é muito importante que o personagem fique claro, fique limpo.
com o máximo de frames possíveis para que o personagem tenha um apelo visual melhor. Comparando com a outra cena aqui aparecida, veja como tem uma diferença de limpeza nos shapes. A primeira cena só enxergamos o Tanjiro e o efeito de fogo. Nessa cena temos ambos e mais esses fios que dificultam um pouco a visualização do movimento que está lá no fundo, além de poluir um pouco os shapes. Uma solução talvez seria limpar o centro da cena, onde está o Tanjiro, para que a gente pudesse ter uma leitura melhor e isso não afetaria o movimento, já que o Tanjiro termina o corte dos fios mais posicionado à esquerda da tela. Mas além disso, eu acho muito boa a animação dos efeitos de fogo, o que curiosamente é ao contrário do movimento da espada do Tanjiro, e isso é um ponto bem positivo, pois é muito real. Como o movimento da espada é bem rápido e as partículas são bem leves, faz sentido ter um movimento forte em uma direção e as partículas ficarem para trás. Sempre que falamos de efeito, é comum falarmos também de partícula. É com elas que fazemos a construção dos efeitos. Então é necessário saber qual tipo de partícula vai ser animado, se vai parecer com fogo, com água, com fumaça, com explosão e entre diversos outros efeitos que podem ser animados. Assim como em simulações reais feitas por um computador, o animador precisa saber quais as características de cada um para que se possa fazer uma animação que condiza ao mundo real. Saber o peso dessas partículas é muito importante para sabermos como vai responder ao movimento principal, que aqui é o Tanjiro e sua espada. Vou pular algumas ceninhas que não tem tanta coisa a ser analisada e vou direto para a cena com o super slow do Tanjiro. Teve gente que estava comentando que essa cena era 3D. Eu lembro na época que eu assisti um vídeo de algum gringo, não lembro o nome do canal, mas vou deixar linkado em algum lugar ou na descrição para vocês darem uma olhada. Lembro que ele comentou que essa cena era feita por um programa de intervalação, o que eu acredito muito que seja, porém não temos como provar isso, devido à falta de informações nos créditos. E também acredito que essa cena não seja 3D, porque temos algumas imperfeições de traços que o 2D traz. E essa é a beleza da animação tradicional. Como algumas pessoas já sabem, na animação temos Key Animator, que são animadores que animam frames chaves, e os In-Betweener, animador que faz os frames intermediários ou intervalação. E se usar um software para fazer intervalação, foi muito bem sucedido. E antes achava que essa cena era on-ones, mas nessa versão que eu baixei, essa cena está on-twos. Exemplificando melhor, a animação on-ons são animações onde todo frame tem um movimento de personagem. Então, se a animação for 24 frames por segundo, vamos ter 24 desenhos em um segundo de animação. Geralmente, os animes são feitos on-twos, onde a animação continua a ter 24 frames por segundo, mas aqui só é feito 12 desenhos em um segundo de animação. A cada desenho feito fica exposto por 2 frames para fechar um segundo de animação com 24 frames. Exemplificando melhor isso, vamos comparar essa cena com a cena anterior, a cena que é um on-twos, como é comum em anime. Vamos ver essa cena em slow. Veja ao fundo que o cenário continua se movimentando em todo o frame, mas o Tanjiro não. O desenho feito pelo animador fica parado em 2 frames, então muda o desenho. Fica parado por mais 2 frames e vai para o próximo desenho. Fica parado mais 2 frames, então assim vai. E no on-twos a câmera ainda se movimenta em 24 frames, por isso que os cenários continuam a se movimentar, mas a animação feita à mão não. Inclusive, vejo algumas pessoas comentando como se isso fosse um erro, mas na verdade é algo bem deturpado. Não é um erro não. Já na cena que está on-ones, isso não acontece. Todo frame o Tanjiro se movimenta um pouquinho, e isso não é comum nos animes. E por que isso? Fazer 24 desenhos para termos 1 segundo de animação se torna muito caro e demorado para fazer. Por esses e outros motivos que temos apenas 12 desenhos em 1 segundo de animação. 12 desenhos é o mínimo que o olho humano consegue captar para termos um movimento fluido e dinâmico. Menos do que isso vai começar a ser um movimento mais travado, mas ainda assim é muito utilizado no ocidente para criar novas linguagens de animação. Mesmo que tenha utilizado algum tipo de software para fazer essa intervalação, ainda assim o animador teve que desenhar no mínimo 4 frames para que o software consiga pegar essa informação e calcular como vai ficar o desenho entre esses frames principais. Consigo identificar 4 frames desenhados, mas acredito que ainda assim não tenha sido suficiente para que o software consiga calcular. Pode ter sido desenhado uns 8 frames pelo animador. Além disso, esse software é muito bom, porque conseguiu fazer uma intervalação muito boa. Outro ponto aqui que vale comentar é que mesmo com a cena bastante escura, temos a iluminação batendo exatamente onde é necessário para que chame a atenção. Colocando a imagem final colorida ao lado dos valores, que é praticamente um preto e branco, vemos que ela tem 2 pontos mais iluminados.
o Oni e o Tanjiro, que diversas vezes temos cenas que acabam não tendo algum ponto de luz. Então acabam clareando o personagem para que ele apareça na cena independente se tiver iluminação ou não. Óbvio, senão os personagens ficariam totalmente escuros. Nesse mesmo arco acontece diversas vezes. Mas nesse caso você pode usar um pouco do jogo de luz do efeito para que consiga iluminar um ambiente, deixar tudo mais harmônico e jogar a iluminação para onde for necessário. Essa cena tem um pouco de pena do animador que teve que fazer essa animação funcionar com os poucos passos que o Tanjiro dá e fazer com que esses poucos passos rendam uma distância enorme. Esse é um grande detalhe a se comentar, pois está muito bem animado. Aqui temos o foco muito no efeito de fogo, o poder que o Tanjiro aprendeu, ou despertou. Então é bom porque mostra a grandeza desse poder que ele despertou nesse momento. A cena passa muito bem o que é necessário. Passar pelo obstáculo para cortar os fios do Oni. Por mais rápido que a cena seja, o espectador entende todos os movimentos, pois os arcos do efeito estão respondendo muito bem ao que o movimento da mão com a espada do Tanjiro está fazendo. Como o maior foco é no fogo, é importante que ele tenha movimentos bem claros, pois é ele que vai passar toda a sensação de corte dos fios. No final da cena anterior e o início da próxima cena, vemos coisas bastante semelhantes, que aqui funcionam muito bem e que em alguns animes pode se perder um pouquinho, que é relacionado ao movimento do efeito. Esse tipo de cena é muito difícil de construir, principalmente manter a lógica por trás do movimento que está criando. É necessário muita concentração. Veja que ao mesmo tempo que o efeito, quanto mais próximo da câmera, ele mais aumenta, dando uma sensação de perspectiva maior, e além disso, o movimento sempre respeitará essa forma de onda, que nada mais é do que 2 ou 3 arcos juntos que geram essa onda. Isso não acontece só aqui, é um sinal que os animadores são muito bons para a animação dessas cenas. Esse tipo de lógica das ondas acontece mais para frente também. E nesse caso, mesmo que as linhas no frame final tenham que ser retas, pois a habilidade do Oni é assim, não significa que o movimento intermediário para chegar até o frame final tem que ser assim, exagerando um pouco os arcos para gerar curvas e deixar o movimento mais dinâmico comparado ao movimento que poderia ser apenas as linhas retas vindo na direção da câmera. Não que essa opção não funcionaria, mas a estratégia de usar arcos deixando o movimento mais curvilíneo, como é utilizado aqui, foi mais inteligente. Se antes as ondas estavam boas, agora elas estão magníficas. E eu elogio mesmo, sem exageros. Como comentei antes, eles conseguem usar muito bem a luz para determinar onde o espectador vai olhar. E aqui utilizam muito bem as linhas para determinar o foco, onde tudo anda para um lugar só, o Oni. Esqueci de comentar algumas coisas sobre o fogo. Como comentei antes, temos umas arestas mais arredondadas, que combinam muito com a animação, mas o principal é a forma que ele deixa as diversas partículas para trás. Essa parte onde essas micropartículas são deixadas no ar é o que mais enriquece a animação, algo que as cenas mais pra frente é mais explorado ainda. Além disso, temos muita riqueza na diversidade de padrão que o fogo tem, e isso é como se fosse um princípio dos efeitos. Nunca deixar nada padronizado, enriquecendo ainda mais o efeito. Todas essas características ajudam muito a decifrar que tipo de efeito é. Como já vimos antes, arestas mais finas e com um padrão um pouco mais semelhante, o efeito seria muito mais relacionado ao gelo. Eu adoro como eles conseguem brincar com os efeitos de fogo, para também criar transições e deixar as cenas mais interessantes ao espectador. Novamente aqui temos composição muito boa, que envolve o Tanjiro no meio dos efeitos, junto com a espada dele, fazendo com que as linhas se direcionem diretamente ao rosto dele. E aqui acontece algo diferente nas demais cenas. Como o efeito está estourando na câmera, é comum que ele fique muito mais claro do que o normal, iluminando tudo em volta e deixando o Tanjiro um pouco mais escuro, causando essa diferença de contrastes. Antes tínhamos valores que iluminavam os personagens, e aqui temos o completamente ao contrário, devido à proximidade que o efeito tem da câmera. Eu amo quando brinco com esse tipo de coisa, não deixando a sequência de cenas tão padronizadas, mas que dessa forma conjunta e independente funciona. O mais importante é deixar a sequência com as cores padrão para funcionar sempre. É interessante que aqui ele está quase chegando no pescoço do Oni, mas com todas as linhas, tanto do efeito do fogo quanto do efeito da habilidade do Oni, estão se convertendo em um único ponto, o impacto. Eu gosto muito dessa cena, mas acho que novamente tem uma pequena falhazinha no apelo de shapes dos personagens. Apesar de termos essas linhas todas se convertendo ao ponto onde vai ter o contato, o que é um ponto muito positivo, eu acho que aqui os efeitos deveriam estar um pouco mais curvilíneos para baixo para que a mão do Tanjiro com a espada pudesse aparecer, para termos ainda mais clareza dos shapes.
Arriscando aqui, eu puxaria um pouquinho o Oni para a esquerda da tela, para que possamos ter 100% da espada do Tanjiro chegando no corpo do Oni. Assim eu acho que não afetaria nada as linhas, porém respeitando um pouquinho mais os shapes de ambos personagens. Então a Nezuko acorda revelando seu poder demoníaco, uma cena praticamente que é toda focada no efeito dela. Temos uma certa complexidade de câmera nessa cena. A cena começa com a câmera de baixo para cima em relação ao sangue e aos fios, que gradativamente começa a surgir um efeito até cobrir toda a tela. Então, depois dos frames de impacto, a câmera aparentemente está totalmente de frente para o efeito, que dá um giro, focando nos personagens que estão no chão. Novamente, tudo voltando a focar em um ponto só, o ponto mais relevante, que é atingir um inimigo. Uma curiosidade é que no início da cena pode não ter sido animada tradicionalmente. Quando temos foco no sangue, temos um efeito crescente que vai para os frames de impacto. Eu acho que esse efeito pode não ter sido animado, e sim adicionado diretamente com o pessoal do setor da composição, para que eles conseguissem fazer uma espécie de transição com os frames de impacto, gerando uma cena mais contínua. Eu acho que pode ter sido feito assim porque eu consigo reconhecer como se faz esse efeito simulando em um software. E segundo, porque o efeito de antes dos frames de impacto tem um design muito mais detalhado no centro e posteriormente ele muda, deixando de ter esses detalhes do centro, mas ao redor ele continua com a mesma finalização que tínhamos anteriormente. O que faz muito sentido, pois um efeito feito por um computador geralmente tem muito mais detalhes do que um efeito animado tradicionalmente. Fiz aqui um exemplo do que poderia ter sido a ideia inicial e posteriormente melhoraram ela. Ao redor do sangue só surgiria um glow, indicando que o poder dela está crescendo, e depois viria com a explosão do poder dela indo direto ao inimigo. Assim começamos as cenas que nos levam ao ápice. E novamente uma brincadeira de transição, com uma mistura dos efeitos de fogo com os efeitos de sangue demoníaco da Nezuko. O Tanjiro vem com muita força, o espaçamento da cena começa bem lento para segurar o espectador até o final. A cena está quase em um slow, e então o espaçamento da animação aumenta bem rápido para gerar muito mais impacto, mas sempre respeitando os arcos do braço do Tanjiro. É comum que esses espaçamentos aumentam bruscamente na animação japonesa. E é mais comum que isso aconteça em lutas para que o espectador fique mais entusiasmado com o resultado da cena. O Tanjiro finalmente chegou no pescoço do Oni. É interessante que eles fizeram uma espécie de smear, só que um preenchimento preto, gerando uma espécie de borrão. Eu achei que super funcionou aqui, principalmente para ocupar o espaço que o braço do Tanjiro não ocuparia, e um possível blur que poderia ter aqui. Smear são repetições ou apenas um borrão, como vimos que fizeram em Jujutsu Kaisen, que serve para preencher o espaço, e gerando esses borrões. Eu ia explicar aqui como funciona a nossa percepção do olho humano e como ele recebe essa informação. Porém, vou deixar linkado um vídeo do Nerdologia que está muito mais completinho e lá o Atila explica melhor essa relação do motion blur com o nosso olho. Como expliquei anteriormente, na animação temos 12 frames por segundo. Diversas vezes com movimentos bruscos, faltariam desenhos para completar um movimento que funciona. Então é preenchido esse espaço com repetições de desenhos, borrões ou propriamente motion blur, que é o mais recorrente, assim formando um movimento que para seu olho vai funcionar, mesmo que não tenha tantos frames. Saindo do assunto smear e voltando para a cena, essa cena e a próxima são a mesma representação, só que de ângulos diferentes. Aqui repetiram o mesmo movimento nas duas cenas e sincronizando muito bem com a mixagem de som. Como temos padrões da mixagem de som, temos na animação também. Preste atenção no padrão. Antes do Tanjiro alcançar o pescoço do Oni, temos frames de impactos vazios em ambas cenas. E posteriormente ele atinge o pescoço do Oni. Como os japoneses amam explodir suas cabeças com tantos frames de impacto na sua cara, vamos ter mais frames de impacto. Só que dessa vez não sendo frames de impactos vazios, e sim com os personagens presentes na cena. E com 2 frames de impactos consecutivos. E por que temos frames de impactos em momentos diferentes em uma mesma cena? Isso não é muito comum, mas nessa segunda cena, teve essa diferença para ter um movimento dos personagens e efeitos mais contínuos. Em ambas cenas, o frame de impacto está meio que impulsionando a explosão de efeitos que sai do outro lado do pescoço do Oni. Já no primeiro caso, onde temos frames de impactos vazios, isso não acontece, são apenas frames que indicam o impacto da katana do Tanjiro com o pescoço do Oni. Então, depois desse impacto, voltamos para um ambiente real, só que agora ele está prestes a começar a cortar, porque vemos saindo os efeitos do outro lado do pescoço do Oni. Vamos para a cena do corte final.
Aqui temos o peso bem real do corte. Com uma boa animação vemos que não é simples cortar. Um espaçamento muito bom, onde começa com os brilhos aparecendo na espada do Tanjiro, representando um pouco da força que está crescendo para o corte. É impressionante a quantidade de frames de impactos que temos aqui. Temos 6 frames de impacto no total, onde gradativamente vai deixando cada vez a cena mais clara até ficar totalmente branca e voltar para o foco da espada do Tanjiro. A espada do Tanjiro começa a andar sobre o pescoço do Oni, com um espaçamento bem curto, de um frame para o outro, depois ficando mais espaçado, resultando num peso bem grande para o corte, e assim devagar ele vai conseguindo cortar o pescoço do Oni. Então temos o corte com cenas incríveis, cenas muito boas. Na primeira parte, focamos na explosão de efeitos onde os poderes se misturam. É incrível o nível de detalhamento que eles conseguem dar para uma cena só de efeito. E não só aqui, também em todas as outras cenas que temos o foco nos efeitos. As linhas sem padrão de desenho saído da espada do Tanjiro mostram o quanto a qualidade que temos no desenho e na animação desse efeito. Vemos a explosão direto da espada do Tanjiro para fora da tela, mas com uma organização circular para que os traços não se misturem muito. Vemos nos valores das cores que elas funcionam muito bem para o efeito. No meio do efeito é um pouquinho mais claro, mas bem pouquinho mais claro, gerando mais contraste com a espada do Tanjiro, que é totalmente escura. Na segunda parte, onde o Tanjiro efetiva o corte, temos arcos perfeitos de desenho e movimento, gerando uma composição muito boa na cena e guiando o olhar. A gente olha para a espada do Tanjiro fazendo aquele movimento. A animação é muito boa, funcionando com o conjunto da primeira parte. No início da primeira parte, a animação é um pouco mais rápida, e assim diminui um pouco a velocidade da katana do Tanjiro. Ela diminui a velocidade porque, teoricamente, ela estaria em contato com o pescoço do Oni, junto com uma tremulação da câmera crescente. No início da segunda parte, temos uma aceleração e, posteriormente, desacelerando, deixando entender o easy in, easy out, movimentos que começam lento, aceleram e terminam lento. Terminamos a sequência com uma repetição do corte, mas agora a câmera está bem mais aberta, dando muito mais detalhes de como tudo aconteceu. Aqui temos outro ápice construído em uma cena, onde novamente utiliza um slow para segurar o ápice final. O Tanjiro começa a mexer seu braço lentamente, acelera e termina seu movimento lento, muito mais lento do que o inicial, respeitando o espaçamento da cena passada. E então, depois disso, quando o Tanjiro completa o corte, temos 6 frames de impacto. Novamente, 6 frames de impacto. E mais 4 frames que usam os efeitos para fazer a transição para voltar para um ambiente real. Podemos chegar à conclusão que gostam muito de usar efeitos para fazer as transições, né? Depois disso, chegamos no ápice onde tudo fica lento e bastante contemplativo. Reparem que no centro temos um arco gigante, com o poder de fogo misturado com o poder demoníaco da Nezuko. Esses arcos são constantemente repetidos nas cenas, para deixar o movimento e um desenho um pouco mais dinâmico. Porque imaginem, se fosse um efeito quadrado entre os personagens. Não, é melhor nem imaginar, ficaria um tantinho ruim. E assim terminamos essa análise gigante, muito cansativa de fazer, mas feito com todo o carinho para os fãs de Kimetsu, assim como eu. Adorei fazer esse vídeo e se você curtiu, dá o like, deixa o seu comentário e compartilhe com todos os fãs de Kimetsu que você conheça. Me siga nas redes sociais, que eu vou deixar em algum canto da tela. Lá posso comentar mais sobre o que eu acho dos animes e principalmente do que vou achar dessa segunda temporada, que estou muito ansiosa esperando. Obrigada para quem assistiu até aqui e tchau!